O meu entrevistado de hoje é Otaciano Neto, produtor rural, executivo do segmento do agronegócio com mais de 20 anos de experiência. Foi secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo entre 2015 e 2018. Atualmente é diretor de agronegócio da Suno Asset. E o tema da nossa entrevista será: o agro pode quebrar? Otaciano, muito prazer receber você aqui novamente. Fazia tempo já que a gente não se falava, né, cara? Verdade, Vini. Muito obrigado pela oportunidade. Tem que me convidar mais, pô. Privilégio poder falar contigo, dialogar com todos os seus ouvintes. Sempre à disposição. Você sabe que eu estou me questionando isso, por que eu não te chamo mais vezes aqui? Vou anotar isso aqui para eu analisar depois, viu? Vou ter Coloca que um te chamar mais lembretinho aí vezes. para não esquecer, tá vendo? Post-it, colocar um post-it aqui. Otaciano, eu sou daquele tempo que produtor rural, para ter dinheiro para plantar, ele tinha que ir lá no Banco do Brasil, bater na porta, agendar o dia que o gerente podia receber ele. Só que os tempos mudaram, as coisas não são mais assim. E eu vou começar a nossa prosa te perguntando o seguinte: de onde vem o dinheiro que financia o agro? Muito legal, Divino. É exatamente assim. Eu acompanhei, eu morei na fazenda, né, até meus 8 anos de idade, lá em Pedro Ah, Canário, extremo norte do Espírito Santo. E por muitas vezes eu acompanhei meu avô e meu pai fazendo exatamente isso que você acabou de descrever. Mas de lá para cá muitas coisas mudaram, né? Hoje a necessidade de crédito do produtor rural por ano é de R$ 1 trilhão. E quando a gente olha, né, o plano safra, que é super importante para o país, para os produtores, ele tem 420 bilhões. Então, é um pouco mais de um terço da necessidade de financiamento se dá pelo plano safra hoje. Você tem um outro pedaço importante que também o produtor pega no banco, mas com recursos livres, né, recursos que não estão carimbados pelo Plano Safra, não são subsidiados, que os bancos captam no mercado e emprestam para o produtor rural. E outra parte relevante, quase metade desse dinheiro, eu chamo de sistema não bancário. Né? O que é o sistema não bancário? É quando você vai na indústria e a indústria te dá um prazo. Quando você vai na revenda, a revenda te dá um prazo. Quando você faz uma operação de barter e a revenda pegou esse dinheiro ou no balanço dela, ou a trade pegou emprestado com outra pessoa, ou quando procura o mercado de capitais hoje, que são os CRAs e os CIAGs, que já dá em torno de 100 bilhões de reais por ano. Então, basicamente, né, nós saímos de um crédito que era um crédito exclusivamente subsidiado, que continua sendo importante, mas ele deixou de ser a maioria, ele passou a ser minoria, com apenas 40% do crédito. Então, o produtor rural também tem que procurar essas novas alternativas, né? E tem muita coisa acontecendo, por exemplo, no mercado de capitais, e isso tem feito uma enorme transformação na agricultura. E essa mudança do tempo que você relata, do tempo que eu ia na agência com meu pai na minha infância e com meu avô, hoje nós temos outra realidade no campo brasileiro. cara, quem investe dinheiro, quem tem dinheiro para investir, muitas vezes ele investe no setor que ele nem conhece, ele quer ter a segurança do retorno. O agronegócio, por ser a famosa indústria a céu aberto, ele não tem toda essa segurança. Né? E ele vive muito de um passado onde o produtor rural era tido como caloteiro, como o cara que não pagava as contas. Ainda existe essa figura. Isso, de alguma forma, deixa alguns investidores inseguros em relação ao agronegócio? Divino, acho que essa é uma cruzada que eu tento solitariamente fazer, né? É mostrar para o investidor que investir no agronegócio nacional é a melhor coisa que você tem que fazer no Brasil. O agro mudou muito, né? E ainda o imaginário coletivo das pessoas, quando olham para o agro, né? Lembrando que até a década de 70, o Brasil era majoritariamente um Brasil rural, né? Tinha mais gente morando no interior do que nos capitais. Essa realidade muda na década de 70. Então, todo mundo que nasceu nas cidades, ou as pessoas que vieram para as cidades desde a década de 70, nas principais capitais do Brasil, tem no imaginário coletivo ainda aquele estereótipo do Jeca Tatu, do Mazzaropi. É só olhar a festa junina. A festa junina até hoje é divina. As pessoas vão de calça rasgada, sabe?
tentando simbolizar o homem do campo, e essa realidade acabou no Brasil há muitos anos, né? Nós estamos no Brasil moderno, no Brasil de uma máquina de colher, custa 5 milhões de reais, sabe? Do Brasil que mais produz alimentos para o mundo. Então, ainda tem um pedaço desse imaginário por parte dos investidores, desse agronegócio, que é o que há de pior, né? Esse agro atrasado, desse agro do Jacatatu, que ficou na década de 60, né? E ainda mais no imaginário coletivo tem, então isso atrapalha, por isso que eu falo que é uma cruzada. Eu acho que tem muita gente no Brasil boa tratando de levar a informação, mostrando que o agro é o setor mais competitivo da economia nacional e não faz sentido um investidor que consegue, a partir de R$ 10, você não precisa comprar uma fazenda para ser investidor no agro, você com R$ 10 você compra uma cota de um fiagro, a partir de R$ 10 você poder investir nesse setor e levar dinheiro privado para financiar a nossa agricultura. Com o dinheiro vindo cada vez mais dos fundos privados, o mercado tende a ficar mais seletivo em relação aos empréstimos? Quer dizer, o produtor acaba sendo exigido mais na hora de buscar esse recurso? Eu acho que para acessar o banco, né? Para acessar o banco tem histórico com o produtor rural, é uma grande vantagem. O banco e o gerente do banco mora na cidade, né? Você vai para a missa junto, vai para o culto junto, os filhos estudam junto, na mesa do bar ou na porta da igreja, você sabe se um cara está com dificuldade, se atrasou a escola, se está com um problema. Então, a informação é muito mais fluida. Então, esse modelo, com baseado em muito relacionamento, é um modelo que vai continuar, mas nessa menor parte do agro, né? Financiado com plano safra. A grande parte vai cada vez mais ser financiada, o dinheiro vem do mercado de capitais, virar dos fundos. E o fundo está distante, o fundo não conhece a realidade, como o produtor também cada vez está conhecendo mais, mas conhece pouco a realidade dos fundos. E aí entra uma lógica que o produtor rural é muito bom em produzir, né? Sabe produzir, sabe escolher semente, sabe fazer manejo, sabe colher, mas o produtor rural é muito distante do que a gente chama de governança. E quando fala governança, parece uma palavra de outro mundo, né? Que negócio é esse de governança? Uma governança, assim, eu trago alguns elementos, né? Governança você mistura dinheiro da sua casa com dinheiro da fazenda. Seu filho estuda na capital e você comprou o carro para o seu filho pela fazenda com nota do produtor para pagar menos imposto. Então, eu trouxe só 2 exemplos para mostrar que isso são práticas de quem vai pagar mais juros no mercado de capitais. Por quê? Porque isso chama governança, sabe? Parece uma palavra estranha, mas eu trouxe 2 exemplos. Então, é diferente e o produtor, de fato, precisa aprender novas competências para poder acessar esses bolsos novos, esses bolsos dos fundos, esses bolsos das estruturas de securitização. Mas é importante, o produtor vai aprender, imagina, na década de 70, ninguém ia para o Cerrado, né? Cerrado era terra perdida no Brasil. Hoje é um sucesso de produção, de tecnologia, de máquina moderna. Quem aprendeu foi o produtor, mas não tem dúvida que vai aprender a entrar no mercado de capitais e daqui a uns dias vai estar de chapéu andando na Faria Lima aqui, dominando tudo isso. O pessoal da Faria Lima é que vai ter que pôr chapéu e bota daqui uns dias, viu? E andar Total. de Hilux. E eu acho que eu acho que isso que é a beleza, sabe, Viviana? Assim, nós estamos fazendo quase que um trabalho de tradução, né? Assim, o pessoal que toca os fundos, o pessoal dito da Faria Lima, conhecer o agro e cada vez mais o produtor conhecer a Faria Lima. Isso precisa virar uma coisa só. Eu espero que daqui a 10 anos, 15 anos, isso não seja nem assunto mais, sabe? Porque virou tão natural, né? Tão natural que por osmose, um foi aprendendo do outro, né? Acho que os 2 lados têm muito a aprender para caminhar juntos. Eu tenho observado que você está andando muito de camisa xadrez. É por causa disso? Não, eu ando desde a minha infância. Acho que o meu primeiro presente que minha mãe deu foi uma bota e uma calça da Wrangler. Eu fui agora para Nebraska visitar a Valley e a Lindsay, né? Fomos com uma missão liderada pelo governador Ratinho do Paraná, que é o estado que mais irriga no mundo, né? Aí eu fui lá e renovei o estoque de calça da Wrangler. Eu só ando de bota, camisa xadrez, calça da Wrangler desde sempre. O
pessoal aqui Você na vai Faria Lima chocar, me olha de lado, assim, mas eu falo, não, vocês você vão vai acostumar chocar com a Faria Lima certeza. desse jeito. Eu tive aí ano passado, o pessoal tá andando muito ainda com aquelas calças assim, aquela calça curta, aquela, Sem né? meia, Ainda né? tá muito. Exatamente. Deixa eu te perguntar, o Fiagro é um negócio relativamente novo. O que que já aprendemos com o Fiagro até agora e qual é o futuro do Fiagro? Eu acho que o Fiagro, um projeto de lei de autoria do deputado Arnaldo Jardim, que hoje é vice-presidente da Frente Parlamentar, não tenho dúvida que as futuras gerações vão traduzi-lo como uma revolução para o agro, sabe? Ele é um instrumento, é um fundo de financiamento ao setor. Cada vez mais nós aprendemos, né? Hoje nós temos em torno de 550 mil brasileiros que colocam dinheiro no agro através dos Fiagros, totalizando mais de 30 bilhões de reais de patrimônio líquido. Basicamente, esses fundos estão financiando o produtor, tem pouca compra de terra ainda, são fundos de crédito, ou para o produtor ou para quem está no meio da cadeia, né, tipo revenda, indústria, quem está ao longo da cadeia de valor do agronegócio. E o grande diferencial, sobretudo, vindo nos fundos listados, né? Você tem fundos Fiagros que podem estar listados na Bolsa e você pode ter Fiagros que não estão listados na Bolsa. E, sobretudo, os fundos listados são fundos de longo prazo. O banco, qualquer banco no Brasil e no mundo, tem risco de liquidez. Por quê? Banco pega mais dinheiro emprestado do que tem de patrimônio líquido. Então, o banco pega 5, 6, 10 vezes mais emprestado. Dizendo, como é que o banco pega emprestado? Quando ele emite o LCA e você compra, quando você pega um CRA e você compra, quando você deixa o dinheiro parado na poupança, investido na poupança, deixa parado na sua conta, o banco pega esse dinheiro e empresta. Mas, em geral, o banco pega esse dinheiro de curto prazo. Então, ele é obrigado também a emprestar esse dinheiro do curto prazo, senão ele tem um problema chamado risco de liquidez. O banco pode quebrar, porque se todo mundo resgata e o dinheiro está emprestado, ele não tem para devolver, e é assim que quebra banco no mundo, quebrou ano passado no Brasil. Os Fiagros, os mesmos R$100 divino, vou colocar que você comprou R$100 de SNAG, que é o nosso fundo aqui de agronegócio da Suno. Se você deixar os R$100 na conta, se você faz um Pix e tira hoje no banco. Se você colocar no Fiagro, no SNAG, e você quiser vender, você não tira da conta da gestora, né, igual você faz da conta sua do banco. Você vende aquele papel via bolsa para uma outra pessoa. Outra pessoa compra aquele papel no valor que vocês combinaram ali no home broker. Por que eu estou trazendo isso? Porque a liquidez se dá no mercado secundário, não dá dentro do fundo. Então, se eu não tenho risco de liquidez, eu posso fazer operações de longo prazo. Então, eu posso fazer operação de 10 anos para financiar um pivô central. Eu posso fazer operação de 15 anos para financiar um armazém. Então, os Fiagros vão ser, sobretudo, isso tem um processo de amadurecimento, alguns anos. O aprendizado que você faz nessa pergunta é no sentido de vai ser o grande financiador de investimento da atividade rural. Os bancos, o Plano Safra vai cada vez mais ser financiador de custeio e os Fiagros listados, eu estou convencido, apesar ainda não ser a realidade, vão ser os financiadores de longo prazo. Você falou de Estado aí. Na semana passada houve uma reunião do ministro Carlos Fávaro com o governador do Mato Grosso do Sul e lideranças da AproSoja, de diversas entidades. E nessa reunião, o ministro disse o seguinte: o apoio necessário para prevenir um cenário de endividamento massivo e seus consequentes impactos negativos sobre o setor está chegando antes da colheita. Como é que essa afirmação reflete no mercado? Eu disse recentemente, fruto dessa frase do ministro, assim, eu acho que os atores envolvidos no agro, as lideranças do agro, sejam lideranças privadas, produtores, donos de revenda, líderes de associação, a Frente Parlamentar Agropecuária, que é o maior seguro que nós temos no agro brasileiro, ministro, nós precisamos aprender, todos nós juntos, eu não vou jogar pedra em A nem B, aprender a lidar com essa nova realidade de financiamento privado. Então, antigamente, o que a associação de produtor faz? Né? Eu vi isso muito lá no Espírito Santo, quando fui secretário. Quando o preço está baixo, qualquer previsão de safra, o cara te joga pedra.
Por quê? O produtor quer falar que a safra é bem menor, achando que vai mexer no mercado. Né? Então, não, vai quebrar 50%, não sei o quê, todo mundo quebrou, está virando a onda de RJ, começa a divulgar isso. E isso tem dois objetivos. O primeiro é, de fato, achando que vai conseguir mexer no mercado, como eu disse, e o outro é para pressionar o governo a fazer renegociação de dívida. Isso é um problema hoje em dia, porque quando você faz atirando no Zé, você acerta no Mané, você acerta no outro, porque o investidor está vendo aquele movimento. O investidor segue o ministro Fávaro nas redes sociais, lê as entrevistas que ele dá nos principais canais, rádios e veículos do Brasil, e fala assim, pô, se o ministro da Agricultura está falando que o mundo está acabando, eu vou tirar o meu dinheiro de investir em fiado. Então é um aprendizado, sabe, Divino? Assim, a gente tem que reaprender a equilibrar isso. Aquelas falas duras que até há 6, 7, 8 anos atrás eram normais e dão voto e são legítimas, sabe? São movimentos legítimos. Eles têm outros impactos hoje. E se o grosso do financiamento é privado, do financiamento do Brasil hoje, né? 2/3 praticamente do financiamento é privado, eu faço um movimento para refinanciar 1/3 e eu impacto aqui e vou ter que pagar juros mais caros. Então é tiro no pé, sabe? É um tiro que sai pela culatra. Mas é um aprendizado constante de todo mundo, os governos, os nossas lideranças importantes da política brasileira e todos os atores estão reaprendendo a lidar com esse cenário que pau que dá em Chico bate em Francisco, entendeu? Então tem efeito colateral. Você falou de RJ. Os pedidos de recuperação judicial que estão acontecendo aí agora por parte de produtores rurais, eles chegam a ser preocupantes? Eu não me preocupo, digamos assim. Eu não me preocupo porque não é um problema estrutural da agricultura brasileira. É um problema conjuntural. Lógico, quem é um investidor que tinha um dinheiro emprestado para quem pediu RJ sofre e quando ouve esse entrevista fala, pô, Tassiano, como é que você não se preocupa? Eu perdi 15%, eu perdi 20%, você não pode falar um negócio desse. Mas eu quero dizer assim, que é conjuntural, sabe? É só a gente olhar, Divino, 86% do valor bruto da produção agropecuária brasileira está na mão de 400 mil produtores. Nós tivemos 80 RJs. Não é nada. É 0,000 nada esse negócio. É muito pouco. Eu acho que é gente... E tem muito produtor caindo em canto de carochinha de advogado, sabe? Vendedor de recuperação. Majoritariamente OAB, advogado, tudo sério no Brasil. Mas tem gente que quer vida fácil e fica incentivando o produtor a fazer RJ olhando o curto prazo. Mas sim, você destrói a vida do produtor no médio e no longo prazo. Uma recuperação judicial. É muito mais fácil sentar com o credor, negociar, dialogar. Então, eu não me preocupo estruturalmente. Pontualmente há problema, mas eu não me preocupo estruturalmente. Eu falei uma frase recentemente, vendo que se no dia que o agro tiver problema no Brasil, sério, estrutural, todos os outros setores da economia já estão na UTI, entendeu? Assim, o último setor da economia a entrar na UTI vai ser o agronegócio, eu não tenho dúvida. Por isso que eu não me preocupo estruturalmente. Pontualmente há problema, mas estruturalmente eu não me preocupo. E até validando, vou até usar a palavra feia, né? Corroborando tudo isso que você disse, né? Foi divulgado o resultado do PIB recentemente, né? E o Brasil cresceu 2,9% no último trimestre de 2023 e o agro cresceu 15,1%. Qual que é a sua avaliação desse crescimento? Para quem está longe do agro, e não é o nosso caso, né? Você tão perto, a maioria dos seus ouvintes aqui está perto, não se surpreende ver que o agro cresceu 15%. E que se olhar o dado do ano passado também cresceu mais de 10%, se olhar do retrasado também cresceu mais de 10%. É só quem está longe do setor que toma susto quando vê o agro crescendo 10%, 15%. Nós temos anos, décadas crescendo mais no Brasil, porque é a grande locomotiva do Brasil. Então, mesmo nós tivemos agora dólar mais baixo, né? O produtor estava apostando em dólar subindo, dólar não subiu. Nós tivemos preço de commodity
baixou bastante nos últimos dois anos, né? Sobretudo soja. Nós estamos super bem. Porque é isso, assim, eu tenho uma frase, assim, o crescimento do agro está contratado, né, Divino? Assim, a gente não fazer muita besteira, mas eu não me surpreendo quem roda o Brasil, quem conversa com o produtor, eu sou produtor rural, vivo disso, quem está no dia a dia, sabe que é exatamente isso que acontece no Brasil, mas não foi esse ano, isso tem acontecido ao longo das últimas décadas. Um dos consultores de mercado mais respeitados no Brasil é o Carlos Cogo, e ele concedeu uma entrevista na semana passada em que ele disse o seguinte, abro aspas aqui para o Carlos Cogo, acho normal o setor tentar passar essa imagem de crise, não considero como algo errado, mas, particularmente, vejo que temos problemas localizados, e aí ele coloca Mato Grosso e talvez Goiás como essas questões localizadas, e que boa parte do que estamos vivendo foi por um erro de estratégia do produtor. E ele explica ali, quando os preços estavam em alta, que muita gente deixou de vender e tal, deixou de investir em armazenagem. Eu não vejo crise, acho que é um exagero isso. Fecha aspas. Como é que você, Otaciano, avalia essa afirmação do Cogo? Acho perfeita. Eu sou fã do Carlos Cogo, da consultoria, uma das consultorias mais aceitadas do Brasil. O produtor rural, quando o preço está alto, eu falo tranquilidade que eu sou produtor rural, quando o preço está alto, não critica a metodologia de análise de safra. Só critica a metodologia quando o preço está baixo, porque acha que ele grita, falando alto, que a safra vai ser horrorosa, que vai mexer no mercado. E tem muitas mais variáveis. Assim. Não é possível que a pessoa não ache que uma trade do tamanho da Cargill, da Dayforce, da Amage, não tem metodologia, não tem gente espalhada para o Brasil inteiro, não tem satélite espalhado para o Brasil inteiro, olhando o que de fato está acontecendo, olhando o estoque global. Não é em grupo do WhatsApp, eu tenho certeza, que a Dayforce ou a Amage toma as decisões de plano de safra, né? Não, vou entrar nos grupos do WhatsApp, vou ver o que os caras estão falando, e quanto mais falando que está tendo crise, mais aí eu vou começar a aumentar o preço de soja. Não é assim que se informa, né? Então o Cogo está perfeito, eu também não vejo crise. Eu acho que o barulho é muito... o pessoal está morrendo com o barulho da bala, sabe? E é isso, assim, eu acho que é essa transição, sabe, Divino? Essa transição do método antigo de pressionar Brasília, mas isso ficou velho. Ficou velho porque o crédito é privado. Você dá um tiro num lado e acerta outro, sabe? Você mira Zé e acerta José, sabe? É outro jogo que está acontecendo e por isso que eu acho um super tiro no pé esse modelo antigo de pressionar Brasília, porque Brasília hoje só financia 1/3 da agricultura brasileira. Vira e mexe, eu tenho dito aqui o seguinte, quando se fala do agro, parece que está falando de uma entidade, está falando de uma coisa única, né? Vou pegar alguns exemplos aqui, cana, citros, algodão, arroz, o café, lá do seu Espírito Santo, eles estão indo bem. O milho tende a se recuperar. A questão maior nesse momento é a soja. O mercado investidor, ele enxerga o agro dessa forma, tudo separadinho e tal, ou ele coloca todo mundo num cesto, só ele enxerga isso como um todo? Como é que ele entende o agro? Olha, eu vou... Assim como o produtor rural, né, nós temos diversas culturas, diversas regiões do Brasil, com clima diferente, com solo diferente, com água diferente. Também temos isso no mundo dos investidores. Mas se eu puder exagerar, assim, mas é um pouco da minha percepção, para quem está começando a olhar para o agro agora, acha que o Brasil só produz soja. É engraçado, eu converso com muito investidor e o investidor fala assim, não, porque no Brasil é diferente, a gente produz 3 safras três safras no Brasil. Eu falo, é engraçado, eu nunca vi 3 safras no ano de eucalipto. O eucalipto é de 7 anos de dar uma safra. O pinus dá de 15 em 15. E o alface dá umas 6 a 8 safras todo ano, há muitos anos que dá umas 6 safras de alface, né?
Então, por quê? O cara pega esse complexo soja, milho, que escutou, soja, milho e feijão irrigado, e acha que essa é a realidade do Brasil, sabe? Frango, a cada 40 dias você tem ali uma... É isso, você dá uma safra de frango. E boi você pode ter com 2 anos, pode ter com 5, dependendo da técnica. Eu conheço os produtores de boi, tem muita gente que faz boi China, abate com 20 meses, é um sucesso, mas eu conheço gente que não mata por idade, não, mata por peso. No dia que chegar em 20 arroba, eu mato, sabe? Não chega nunca, porque todo ano ele mais cai do que, mais emagrece do que engorda. Boi sanfona. Então, vira boi sanfona. Eu estou exagerando aqui na minha fala, mas eu acho isso. Assim, eu acho que a gente tem um trabalho, você é muito importante nisso, assim, é de fazer os dois lados se conhecerem. Né? Não dá para ter arrogância de achar que ele tem que me conhecer e eu não preciso aprender nada do outro lado. Eu acho que os dois lados precisam conhecer. Então, a gente precisa levar a informação para o investidor brasileiro, a diversidade, a complexidade do agro brasileiro, a pujança do agro brasileiro, mas também nós temos que mostrar para o nosso produtor rural, que é fenomenal, que tem novas agendas, que tem novas coisas acontecendo no Brasil, que tem muita coisa boa para o produtor ficar ligado, aprender. A gente que lançou um programa aqui mesmo, chamado Grupo Elite Agro, que é para formar o produtor para conhecer o que é esse tal de mercado de capitais, entendeu? E tem sido um sucesso o programa, então acho que é uma longa jornada. Nós temos algumas questões geopolíticas no mundo, temos algumas guerras, alguns conflitos, tal, umas situações complexas. Essas questões geopolíticas, elas interferem na decisão do investidor de apostar no agro, ou ele prefere navegar por outros mares que ele considera mais seguro? Eu acho que a geopolítica para o agro interfere menos. Assim. O que me preocupa, e esse é o esforço permanente que a gente procura fazer aqui na Suno, é de mostrar que é mais lado cultural, sabe? De conhecer o agro. Assim. Eventualmente, assim, de todos, alimentar todo mundo vai se alimentar todo dia, precisa se alimentar todo dia. A geopolítica interfere, igual interferiu na guerra da Rússia, na invasão à Ucrânia, porque, por exemplo, mexe no preço, sobretudo, dos nitrogenados. Quando a gente teve questão do Covid, mexeu na questão logística, né? Além da questão da saúde, mas, sobretudo, mexeu na questão logística mundial. Mas são questões conjunturais. Assim, eu acho que o processo de tomada de decisão do investidor é muito mais por falta de conhecimento do setor. E quando fala que conhece e fala que o Brasil produz 3 safras, esquece que isso é só soja, né? Só esse complexo soja, milho e alguma coisa mais, que isso é 30% do agro, não é 100% do agro brasileiro. Então, acho que tem um processo aí de menor interferência de questões geopolíticas e mais por desconhecimento mesmo. A gente está vivendo agora um momento de El Niño, mas teremos uma transição agora para o Laninha, já está confirmado isso. Os insumos já estão começando a se acomodar, os preços já estão ficando mais nos níveis que vinham anteriores à pandemia, mas ainda as margens são apertadas. Diante dessa situação, você acha que haverá recursos privados a juros mais acessíveis para os produtores rurais daqui para frente? O juros, só fazer uma diferenciação, né? O dinheiro do Plano Safra nunca vai ser mais caro, vai ser sempre mais barato, por motivos óbvios, né? O banco capta 12%, 13%, empresta 8% para o produtor, só como exemplo, e essa diferença quem paga é o orçamento da União. Tem 13 bi por ano, isso é o Plano Safra, equalizando a taxa. Aí quando você vai para o privado, a gente tem que olhar o lado do investidor, né? É quem coloca dinheiro aqui. Isso. Então, o que hoje a gente tem? Né? A gente tem de opção. O investidor pode colocar dinheiro no Tesouro Nacional. Hoje, o Tesouro Nacional, emprestar para o Brasil, para o país, ele te remunera IPCA mais 5,5%. Então, se o IPCA está 5%, com 5,5%, 10,5%. Aí tem o desconto do imposto de renda do produtor, mas vou colocar entre 10% e 11%. Então, se o governo federal, que em qualquer país do mundo é o mais seguro para você investir, né? Investir no título do Tesouro Americano, no título do Tesouro Brasileiro. O Tesouro Brasileiro paga entre 10% e 11% aqui
depende do tipo, depende do prazo e tal. Hoje, para investir, então esse é o preço base, né? Então, assim, e aí a gente vai, de acordo com o risco de crédito do produtor, da revenda, da indústria, você vai colocando spread, vai colocando taxa a mais para poder chegar no valor que o produtor fala assim, não, se eu emprestar para o Brasil custa 10,5, eu vou emprestar para o produtor, você precisa ser 15. Por quê? Porque eu acho que essa diferença é suficiente para que eu tome esse risco. Porque, em tese, investir no Brasil não tem risco, né? Porque se o país não te pagar, acabou o Brasil, acabou tudo, né? Se o país não te pagar, acabou o Brasil. Então, essa é um pouco a lógica do processo de investimento. O que vai mudar? O que é essa diferença, né, entre essa taxa de juros de o que eu pago para o Tesouro e o spread que cobra o produtor de uma revenda, que seja 13, 14, 15, 16, 17, 18, é a tal da governança, sabe assim? Eu faço meus controles corretos, eu tenho um plano de sucessão, eu tenho organizado as contas da fazenda, eu sei, esses dias eu peguei um exemplo ótimo, o cara falou assim, quanto você produziu nas últimas 5 safras de café Conilon? Aí o produtor falou assim, 82 sacas. Aí ele falou, vamos conversar sobre emprestar dinheiro? Ele falou, não dá, porque assim, ninguém produz 82 sacas nas últimas 5 safras, 82 sacas certinho, tá errado. Você tem um pedaço da bianualidade, você tem chuva, você não tem chuva. Então, ao falar que você produz 82 sacas, produziu, ele afirmou, você está falando que você não tem os dados da sua fazenda. Se você não tem dados, seu risco é alto. Sabe assim? Aí ela, não, eu vou pegar direitinho aqui e te passo, sabe assim? Então, isso mostra que não tem controle. Então, esse produtor vai ter que pagar, você vai pagar 17% de juros, sabe? Dando exemplo, você vai tentar materializar para quem está nos ouvindo, assistindo aqui, mas eu acho que é um pouco isso, assim, depende da régua de governança, e isso o produtor está no processo de aprendizado ainda. Tem um cara fantástico, que eu sou muito fã dele, que ele tem uma frase que é o seguinte: invista no setor mais resiliente, globalizado e dinâmico da economia brasileira. Essa frase é sua, lógico. Quando você fala isso, os investidores, eles te ouvem, e como é que eles reagem? Assim, eu acho que a gente está num processo, assim, sabe, Juliana? Assim, eu acho que tem muita gente no Brasil nesse processo de catequização, de levar informação para o investidor, que o agro é o setor mais dinâmico, globalizado, resiliente da economia nacional. É o setor que tem mais vantagens competitivas. É o melhor setor para investir no Brasil. Aqui na Sul, a gente orienta que até 30%, 40% do investimento seja no setor só, para você diversificar o seu portfólio de investimento. É possível investir no agro a partir de R$10. Você pode ser sócio de indústria, você pode ser sócio de revenda, você não precisa ter fazenda, né? Investir no agro, eu vou comprar uma fazenda. Não, no agro, você pode investir através de bolsa de valores, você pode através de FIAGRO. Então, eu acho que o brasileiro está cada dia mais ouvindo e percebendo que não tem nada no Brasil com mais vantagens competitivas para investir do que no agronegócio. Mas é um trabalho de desconstrução do agro, do Jeca Tatu, desse arquétipo que ainda está emprenhado no ouvido de muita gente, para esse agro moderno, esse agro de tantos e tantos jovens. Hoje nós temos 200 mil profissionais de ciências agrárias no Brasil trabalhando, sabe? E a questão cultural está fazendo a diferença no agro, né? Essa desconexão com o agro do Jeca e do Mazzaropi, e essa nova conexão cultural dos rodeios brasileiros, das provas do quarto de milha, das provas do manga larga, do show sertanejo, isso está fazendo com que muita gente... Você pega os shows em São Paulo, que mais da gente são os shows sertanejos, né? Que expressam o homem do campo, o homem do interior do Brasil. Então, assim, essa mudança cultural está fazendo com que as pessoas, de fato, se aproximem mais do agronegócio brasileiro e invistam. Então, eu estou super contente e animado e tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros, em poucos anos, estará investindo
no agro nacional, que é dinheiro para o produtor rural, é dinheiro para a revenda, para a indústria, para a cooperativa. Para finalizar, última pergunta. O agro pode quebrar? Não, o agro não vai quebrar, nosso crescimento está contratado. Podemos ter pontualmente produtores quebrando. Tem uma frase do Rodrigo Rodrigues, que é um vice-presidente da Falcone, filho do ministro Roberto Rodrigues. Ele fala assim: a agricultura não quebra, quem quebra é o agricultor. Quem alavancou, quem pegou dívida demais, quem comprou terra sem poder, muito a prazo, quem teve alavancagem exagerada e não olhou as boas práticas de mercado, esse cara vai quebrar. Mas é minoria, sabe? A agricultura brasileira não quebra. Nós vamos ver alguns produtores podendo ter dificuldade, mas eu acho que a agricultura é para investir, é para pensar o seu dinheiro do futuro, o dinheiro da sua previdência, sabe? Aquela previdência privada. Eu acho que é isso que eu vejo na agricultura brasileira e por isso que eu, enfim, estou apaixonado cada dia mais fazendo isso e levantando minha pequena voz aqui, mas no sentido de convencer mais e mais brasileiros a investir no setor mais globalizado, resiliente e dinâmico da economia nacional. Ô, Tassiano, pode ter certeza que a sua voz não é pequena, a sua voz é grande, sua voz é alta, a sua voz ela tem ressonância, ela é ouvida aí fora. Cara, muito obrigado, foi um prazer ter esse privilégio de estar com você aqui mais uma vez, falando sobre tantos assuntos relativos ao agronegócio. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez e não esquece de colocar no seu calendário aí e convidar a gente de vez em quando não, hein? Vou colocar um post-it, ainda existe? Post-it, vou colocar na minha frente aqui. Obrigado, cara, Abraço, abraço. Divino, tudo de bom. Eu conversei com o Tassiano Neto, produtor rural, e eu fiz questão de colocar produtor rural em primeiro plano. Ele é executivo no segmento do agronegócio já há mais de 20 anos, foi secretário de Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo entre 2015 e 2018. Atualmente, é o cara que circula pela Faria Lima de camisa xadrez, causando escândalo em muitas pessoas, é diretor de agronegócio da Suno Asset. E a minha pergunta para ele foi o seguinte: o agro pode quebrar? Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Muito obrigado por estar conosco até agora. Até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.